Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, quero chamar a atenção de todos e pedir empenho dos parlamentares nessa proposta de discussão sobre o projeto 028/2016, encaminhado pelo Governo do Estado para esta Casa, e quase que foi apreciado em mais uma tramitação de urgência sem qualquer discussão ou diálogo com os municípios que serão diretamente afetados a respeito das mudanças que Flávio Dino quer fazer através desse projeto, modificando a forma do rateio referente à parcela de 25% do ICMS obrigatório repassado aos municípios. É muito importante que iniciemos logo essa discussão junto aos prefeitos, para que não haja injustiça e falta de conhecimento, deputada Graça, sobre essa proposta. Como deputada Edivaldo, e também titular da Comissão de Orçamento da Casa, e ouvindo o apelo dos municipalistas, não vejo outra forma, deputado Rogério, a não ser a realização de uma audiência pública para compreender com mais profundidade esse projeto do governo. Então, vou oficializar amanhã a realização dessa audiência pública para que a FAMEM, o governo do Estado e outros da competência da matéria, para explicar, esclarecer realmente o teor desse projeto. Atualmente, os 25% do ICMS destinados aos municípios são distribuídos da seguinte forma: 15% em cotas iguais, 5% pela extensão territorial, 5% de acordo com a população. O projeto que o governo pretende alterar é o rateio da seguinte forma: que 18% de acordo com o IDEB, 5% em cotas iguais, 2% de acordo com a população. Eu realmente fico preocupada com os municípios que já têm tão poucos recursos e que poderão ser reduzidos, deputada Edivaldo, ainda mais com essa nova proposta. Então, eu não vejo outra saída com essa crise toda que as prefeituras já estão enfrentando, de que não há discussão entre os prefeitos, entre a FAMEM, entre os deputados, entre o governo, entre todos, e não o governo agir colocando numa tramitação aqui nessa Casa, com urgência, que não tem sentido uma coisa dessa, nós aprovarmos isso com urgência. A CCJ, mais uma vez, já deu parecer favorável, já estão pressionando a Comissão de Orçamento, através do deputado Vinícius Louro, para dar também o parecer favorável para ter essa votação. Então, realmente, eu acho que os municípios e os prefeitos maranhenses merecem mais respeito, tanto do governo como desta Casa. E eu espero que haja mais diálogo. Se o governo não quer dialogar, eu acho que essa Casa tem o dever de criar esse diálogo com as prefeituras. Outro assunto que venho trazer a essa tribuna foi o comentário nessa semana, uma crítica muito normal. O governo, que não é acostumado a receber crítica, ouviu uma crítica de um aliado seu, de um jornal que sempre faz muitos elogios ao governo, ao governador, mas demonstra claramente que não aceita críticas de ninguém. O jornalista Lorival Bagé foi fazer uma crítica ao governador e Márcio Gerri foi para o Twitter dar uma lapada no jornalista Lorival Bagé, sem razão de ser. E eu quero deixar registrado aqui nos anais da Casa o texto do jornalista Lorival Bagé a respeito do governador Flávio Dino, que é bom da gente falar, que até quem está com ele, para ver o que acha dele. Hora de falar sério, gente, porque o momento é muito preocupante para o Maranhão. O Flávio Dino tem um plano em mente, só pode ter. E se tem, está pensando mais nele do que no Maranhão. Não vamos nem falar em si, em pode ser. Tratemos do que está aí, na nossa cara, palpável, real. E o que temos aí é a presidente Dilma fora do governo e o vice Michel Temer como o novo presidente do Brasil. Ou não é?
e o governador de todos nós birrando e batendo de frente com o governo que está prestes a se instalar no país. Que ele tenha suas ideologias e convicções, até dá para entender, mas o Estado não tem ideologia, o Estado é pragmático e, como tal, precisa do governo federal, seja esse governo de Dilma, de Lula, de Cunha, de Temer, de quem for. O governo Dilma Rousseff acabou e que vem aí é o governo Temer. Se ele vai se sustentar, é outra história. O governo Flávio Dino precisa, no mínimo, ficar quieto e, no mínimo, também procurar uma interlocução com o futuro governo que se mostre aberto ao diálogo, procurando conversar com todas as correntes políticas, que está pensando num pacto de governabilidade. Insistir nessa postura guerrilheira é insanidade, é suicídio político e administrativo, ainda mais com o imorrível José Sarney rodeando, a não ser que ele tenha um plano. E olha que tem que ser um plano bem amplo, que extrapole as fronteiras maranhenses. E se tiver esse plano, o nome já é outro, é egoísmo. Por causa disso, Márcio Gerri, que não tem realmente o que fazer, estribuchou. Foi para o Twitter. Há de fato quem acha normal a covardia quando a história exige coragem e altivez. Chamou Lorival de covarde. Uns serão soterrados e outros lembrados pela história. O Lorival será soterrado, eles serão lembrados pela história. É um governo, aí eu já vou entrar em outra seara. Não aceitam críticas, não aceitam que se diga nada. Fizeram um evento aqui nessa Assembleia ridículo, que nem os aliados vieram. O governador saiu daqui humilhado, fraco, fraquíssimo. Cada um inventando uma desculpa para não comparecer. Se é governador forte, seus próprios aliados correndo dele, para mim não é. Governador forte, todo mundo anda atrás. Governador, está todo mundo correndo dele. Flávio Dino está um péssimo governador. E está usando a tática da Dilma errada. Porque os maranhenses, os mesmos maranhenses que deram aquela votação para a Dilma, são os maranhenses que não querem mais a Dilma no poder. E eu também não estou falando que querem o Temer no poder. O fato é que não querem mais a Dilma no poder. E o fato é que o Flávio Dino, quando faz essa opção pela Dilma dessa forma, ele está contra os maranhenses. Ele só está pensando nele. Ele não está pensando no povo. E agora, eu vou de novo para a mesma tecla. Quem está bancando? Eu vi o deputado Roberto Costa falando sobre o medicamento, sobre a falta de medicamento, sobre a hemodiálise, de medicamento para quem faz hemodiálise. O deputado Max Barros, se não me engano, já tinha tratado sobre esse assunto. É um problema federal, mas aí você já vê que tem o governador já falhas, é má gestão. Ele não tem diálogo com o governo federal, já começa daí. A má gestão dele já começa daí. Segundo, ao invés dele estar em Brasília, lá fazendo campanha para Dilma no Congresso Nacional, ele devia estar lá no Ministério da Saúde resolvendo o problema dos remédios que estão faltando de hemodiálise. Ele tem tanta coisa para fazer, mas não, ele decidiu gastar o dinheiro do povo do Maranhão lá em Brasília fazendo campanha para Dilma no plenário do Congresso. Dinheiro esse que já disse que vou entrar na justiça e que ele vai ter que devolver. E veio o Márcio Gerri dar uma declaração ridícula que estavam em Brasília, sendo que nós temos todos os horários do Flávio Dino desfilando pelo plenário e que eles estavam a trabalho em Brasília. Vão ter que devolver as diárias, o valor do jatinho, vão ter que devolver centavo por centavo, porque isso que estão fazendo é deboche com o povo, utilizando o dinheiro do povo
debochando da cara dos maranhenses que estão sofrendo enquanto ele fica fazendo campanha em Brasília para Dilma, gastando dinheiro do povo, o povo aqui sem remédio, com UPAs acabadas, com hospitais acabados, o povo sofrendo e o governador rindo lá, querendo fazer graça para Dilma Rousseff. Era só o que faltava. Obrigada.